Olá, meu nome é Micaela Rocha, eu sou bolsista do projeto Ambiente, Atuação Teatral e Cena Expandida Ibero-Americana, orientada pelo professor André Luiz Antunes Neto Carreira. Bom, o meu objeto de pesquisa é atuação cênica. Gostaria de pesquisar atuação não só para atrizes e atores, mas também para bailarinos e bailarinas, e pensando como que o treinamento de atuação no teatro poderia ajudar a dança, assim como a dança poderia ajudar o teatro com suas concepções diferentes e treinamentos diferentes de corpo. Bom, no teatro, a gente tem um contexto clássico bastante textocentrista. O que isso quer dizer? Que atuação antes e atuar antes vinha de uma ideia de que a gente precisava passar as ideias que estavam contidas no texto. Então, o ator era um instrumento para colocar aquelas ideias contidas no texto na cena. Mas não era considerada a pessoalidade e a autonomia realmente desse artista em cena, né? Era passado muitos estereótipos daquele texto, das relações e sentimentos que vivia aquele personagem, de uma forma muito enrijecida. Já com a modernização do teatro, ali pelo final do século XX, as atrizes e atores começaram a ter uma autonomia criativa maior, começou a ser posta realmente o indivíduo na cena, né, considerado esse indivíduo e as suas experiências. Bastante também pelas práticas laboratoriais que começaram a acontecer com vários diretores. Então, realmente, o corpo começou a ser visto, assim, né? Então, a atuação parou de ser uma coisa mais mental, digamos. Para que uma situação ficcional ela seja realmente real no palco, hoje no teatro contemporâneo a gente já discute mais isso, ela precisa de um aparato que lhe dê vida e que lhe confira tal realidade. Esse é o trabalho da atriz e ator, oferecer o seu corpo, que é real, para atuar, ou seja, incorporar a ficção e torná-la real através de seus aparatos físicos, emocionais, sensoriais e relacionais. Isso dá para tu notar bastante quando a gente pensa que se dois atores diferentes forem interpretar um mesmo personagem, eles nunca vão conseguir interpretar da mesma forma, porque cada pessoa tem o seu corpo, as suas experiências, o seu modo de se expressar. Então, o corpo, ele é o teu material de trabalho mesmo, e é da onde a gente precisa partir para que isso aconteça. Unindo a esse pensamento do livro O Papel do Corpo no Corpo do Ator, temos a citação: o corpo não pode apenas se servir de formas vazias. Nisso reside o perigo dos clichês, a que todo artista do palco deve estar atento, pois, do contrário, eles preencherão todos os pontos vazios do papel que não estiverem solidamente impregnados de sentimento vivo. Mais ainda, os clichês muitas vezes se antepõem aos sentimentos e lhes barram a passagem. Bom, a dança, o contexto histórico da dança, eu acho que caminha bem parecido com o do teatro. Na dança clássica, também se tinha uma ideia muito rígida de que o corpo precisava reproduzir apenas os movimentos bem técnicos da dança clássica, né? E todo mundo reproduzir da mesma forma. Não se tinha essa autonomia também da expressão de cada corpo. Mas já com o avanço da dança moderna, também ali no final do século XX, mais ou menos, François Delsarte, por exemplo, que foi um dos precursores, começou realmente a considerar o corpo como veículo de expressão e, para além disso, como uma unidade, corpo, mente e alma, né? Não só essa coisa física. Ele começou a estudar as correspondências entre gestos e emoções. Então, realmente, os sentimentos começaram a vir à frente desse virtuosismo, né? Depois, o Laban vai intensificar isso que já começou com o Delsarte. E eles diziam, né, também que essa expressão, eles percebiam que, às vezes, adivinha dessa tensão ou relaxamento dos músculos, né? Eles estavam tentando identificar de que forma o corpo se expressava ou gerava essas emoções.
E o interessante de trazer esse contexto da dança é que eu comecei a identificar como as práticas da cena, né, as artes da cena, que utilizam o corpo como seu material de trabalho, elas têm muitos pontos em comum e muitas vezes não discutem junto, assim, né? Discutem cada uma no seu campo quando estão discutindo a mesma coisa e poderiam se auxiliar e aumentar as potências e possibilidades desse corpo, né, que está em treinamento para ambas áreas. No AX, que é o Núcleo de Pesquisa sobre o Processo de Criação Artística, laboratório parte desse projeto, a gente tem uma prática de atuação por estados, que é o que é um estado, né? Um estado é uma resultante de explorações físicas e ou imagéticas que provocam diferentes manifestações no corpo e mente do indivíduo. Essas podem ser também tensões e relaxamentos musculares, mudanças na respiração, imagens internas, qualquer ação concreta que lhe traga sensações. Então, dentro do AX, a gente começou a tentar identificar de que forma o corpo produz essas sensações, né, e que estímulos a gente pode dar para produzir isso. Também com essas tensões e relaxamentos, como a gente acha na pesquisa do Delsart, que eu comentei antes. E então, tentando unir um pouco isso, na prática de estágio que eu fiz dentro do currículo de teatro, eu tentei unir realmente o teatro e a dança, tentando pensar uma metodologia de atuação que tivesse os dois campos em diálogo, pegando um pouco dos exercícios que a gente faz no laboratório, mas unindo também com exercícios da dança contemporânea e tentando que o fluxo da dança conseguisse desvincular a atuação no teatro tanto dessa ideia do texto, né, e que fosse realmente uma experiência mais corporal. Porque ainda que a gente discuta bastante isso, às vezes observando também outras turmas e exercícios do teatro, às vezes a gente ainda vê que tem essa bagagem muito preocupada com a forma de se dizer as palavras, né? Então, para finalizar, é na dança que podemos aprender de maneira mais clara a qualidade própria às novas imagens corporais pós-dramáticas, à medida que nela a formulação de sentido dá lugar à vazão de energia, sendo um fluxo corpóreo ligado a uma ação física. Aqui algumas fotos de uns exercícios que a gente fez nessa prática de estágio. Algumas das minhas referências. Muito obrigada. Esse é o título do resumo da pesquisa: A interdisciplinariedade do corpo, uma pesquisa de atuação entre teatro e dança.